Tcharam! Agora eu não tenho mais a minha companhia da música, porque o risco, pelo que eu vi, foi grande. Mas nas lives das 16 horas temos café. Tem como, né? Às 8 não rola, mas às 4 da tarde precisa. Vamos falar um oizinho pra Débora, que vai participar aqui, pra Mariângela, bem-vindas. Tudo bem, vou dar mais um minutinho aqui antes de eu começar a falar. São 4 já. Tomar um golinho de café. Olá, olá, Mauri. Coisa boa, né? E sabadão. Vamos lá, então, começar. Falar. Primeira coisa, ó, vamos falar mais um oi aqui. Eu queria agradecer profundamente a Débora por participar, porque a Débora, a gente não se conhece pessoalmente, né? E foi um caso engraçado até, porque eu fui para Araraquara na casa de uma amiga e tava falando, o meu Dio vai vencer, tô aqui pensando, que pena que não fazem laqueadura com quem não tem filho, né? E aí a minha amiga falou, fazem sim, a amiga de uma amiga fez e tal, e foi assim que eu fiquei sabendo dessa possibilidade, porque eu desconhecia a lei e tudo mais, né? E aí quando eu resolvi fazer a semana da maternidade por quem não é mãe, eu falei com a minha amiga, ela falou, eu vou falar com a minha amiga pra falar com a amiga dela, que é a Débora, pra ver se ela topa falar. E a Débora topou, assim, né? Ficou um pouquinho ali, sim, ai meu Deus, eu sou mais da escrita que da fala. Eu sou o contrário, eu sou mais da fala que da escrita, Débora. Mas no fim ela topou, participou a semana toda aqui ativamente, foi muito legal, contribuiu muito. Cuidou dos detalhes, assim, estão pensando no que ela vai falar, posicionamento de câmera, tudo, assim, foi muito bonitinho. Então vai ser um prazer ter essa conversa com você. Bom, começar apresentando. A Débora tem 38 anos, é solteira, é formada em Ciências da Computação e trabalha no Ministério Público. Com quase 35 anos, ela fez a Laqueadura, então ela vai contar um pouco dessa história. E ela é moderadora do grupo Laqueadura Sem Filhos do Facebook, que tem 5.000 pessoas já nesse grupo, né? Não sei se são todas mulheres ou não, a Débora vai contar aqui pra gente. E é isso, daí ela vai falar um pouquinho mais da lei, da história dela, e tem uma frase que a Débora falou em um dos áudios que a gente trocou, que eu quero começar com ela, que é: casar e ter filhos é o padrão, as outras faces precisam de espaço. E é justamente por concordar muito com essa fala dela que eu tive a ideia de fazer essa semana toda dedicada para criar esse espaço para as outras faces. Então vamos lá, convidar a Débora. Aí. Com golinhos de café. Olá, mudei aqui de novo a câmera, acho que tá bom. Dá para Ficou boa, ver? tá boa. Tá dando sim. Muito bem. Que ótimo. Muito obrigada, viu, pela participação. Estou super feliz mesmo, assim, pela disponibilidade e dedicação. Gostei dessa abertura para esse tema e para abrir também a cabeça das pessoas para outras possibilidades além do que é o padrão, do que é o convencional. Eu não gosto muito do que é Do convento. convencional, mas eu gosto de escrever, né? Como você diz, eu mandava mensagem, você mandava áudio, né? Mas tá tudo certo. Não, ótimo. Gente, cuidado, porque áudios de 9 minutos assustam a Débora. De 2 já assusta, imagina de 9. Eu tenho sabendo, sei lá, quase 10 minutos de áudio. Não, ótimo. Mas a gente se comunica. O importante é se comunicar, né? Por áudio ou por escrita, o importante é que a comunicação aconteça. Muito bem, então vamos começar com você contar um pouco da sua história. A gente vai falar muito do como que você se sentia antes, como é que foi depois, como que você tomou essa decisão, enfim. Toma a palavra e vamos que a gente vai fluindo aí, sem muito roteiro. Olha, eu acho que eu nunca tive muito esse instinto maternal, assim, nunca pensei muito nisso. Eu acho que eu fui uma criança meio adulta, assim, sabe? Aquela toda certinha CDF.
já pensava, tipo, vou fazer vestibular, uma faculdade, trabalhar, aquelas coisas. Não, tipo, vou casar, ter filhos. Acho que a ideia era mais pro lado profissional, assim. E, e assim, eu tinha a questão do sexo, um pouco de tabu, e Ó, eu vou desativar os comentários que começou a travar um pouquinho. Ó, tá travando um pouquinho, Débora. Vamos esperar pra ver se. Imagina. Eu desativei os comentários, vamos ver se ajuda. Daí no final a gente ativa de novo. e tive alguns namorados, usava pílula, camisinha, mais pílula do que camisinha, mas, mas assim, não sou uma pessoa, sabe, muito certinha, aí você esquece, toma fora de horário, aí fica com medo, espera, desce, dá graças a Deus que menstruou, aquelas coisas, né? Tomou alguns sustos. Alguns, assim, e aí época que você tá solteira também, que tá mais sassaricando, dá mais Sim. medo ainda, né? Ah, E, do que quando você tá num relacionamento, assim. Então, eu não sei desde quando que eu falar, não quero ser mãe, mas não era uma coisa de eu falar, eu quero ser, né? Assim, e com o tempo, até foi vendo, tipo, a questão dos hormônios. Tem um grupo de amigos, que meus amigos estão até aí assistindo, que a gente fala de tudo e abre a cabeça para muitos assuntos, e um deles era de parar de usar hormônio. A gente via notícia, via pesquisa, parece que não faz bem, que pode causar isso, aquilo. E o que a gente pode ver? Vamos usar o DIU então, né? As amigas assim. E um dia eu faço acompanhamento com ginecologista certinho, tudo. Aí com uma vez eu falei, vou perguntar para a médica, né, o que que ela acha do DIU, tudo. Falei do DIU só. Eu não coloco em quem não tem filho. Falei, vixe. Ah, não, voltou. Tem um mito de que ele é abortivo, mas pelo que eu pesquisei é mito, assim. E aí eu falei, meu, se ela não vai botar nem o DIU, imagina se eu falar de laqueadura, né? e ela falou não para ambos os DIUs, mesmo de cobre. Olha, eu acho que eu falei só do de cobre, porque o Tinha a questão do hormônio, né? tá indo. Eu nem falei do Mirene, eu nem sei se eu conhecia ele, sabe? Ah, Isso foi 2016. É, eu tava solteira e eu já. Também teve essa de. Eu comecei a fazer um tratamento com antidepressivo. Fui numa psiquiatra, eu tava meio em depressão depois de um término de namoro, tudo. E ela falou da questão do anticoncepcional, que o anticoncepcional poderia aumentar a probabilidade de depressão e o antidepressivo poderia afetar a eficácia do anticoncepcional. Vou falar o que ela falou para perdão. mim na época. Não sei se, né, todos os tipos, todos os remédios, aí teria que falar com o médico mesmo. E aí eu falei, aí foi quando eu comecei também, falei, então não vou parar de tomar o anticoncepcional. Tava solteira, mas estava de boa, assim, e fui atrás de ver a questão do DIU e essa médica falou isso. Aí eu fui procurar um outro médico, conversando com uma amiga, ela falou, eu conheci um médico tal, novo aqui,
parece bacana, tudo. E eu tinha um pouco de preconceito com médico homem, sabe? Hum. Ginecologista. Mas eu falei, né? Vamos lá, conversar não custa. De repente, um homem até pode ser mais fácil para essa questão, não sei. Aí eu já cheguei lá perguntando, até perguntei de outras coisas, que eu faço mamografia também já por causa de. Só um minutinho aí, tá travando um pouquinho. Ó, eu tirei a Débora, vou convidar de novo, que travou. Vamos ver. Pronto. Olha, Voltou. mudando de lugar. Não sei Ah, se. às vezes acontece de dar diferença. É, Vamos ver. porque Mas senão a gente faz isso. Tipo, eu te tiro de novo e vai. Aí ficou melhor ainda, Luz. vai ter na mão mesmo, vai dar uma cãibra aqui, mas vai dar certo. Foi. Então, você estava falando, né, que você faz acompanhamento por causa de câncer de mama na família. Isso. E aí aí eu perguntei para ele sobre o DIU, sobre a laqueadura, se ele fazia, se ele colocava o DIU. E ele falou, foi super tranquilo, assim, coloco o que você quiser. Aí ele falou que a irmã dele também pensa assim, de não ter filho. Então, acho que ele já tinha uma cabeça mais aberta, ele é mais novo do que eu. Uhum. Ele e a esposa são ginecologistas e obstetra também, acho que é ela. Então, aí eu falei, tá, vou. Mas aí eu falei, vou pensar, né? Ele falou assim: olha, o DIU é reversível, a laqueadura não. Uhum. Então, é só isso que eu tenho a ponderar para você, mas você pensa, né? Aí eu voltei para casa, fui pensar, falei, pensei bem, falei, gente, mas eu nunca quis ter, não, se, tipo, já tava com 34 anos, né? Uhum. Soltou de novo. Falei, acho que eu vou ficar nessa mesmo. Adoro viajar, gosto da minha liberdade. Não, é ela que é a dura mesmo, vou querer ela que é a dura. Aí voltei lá, decidi, ele pegou, fez o pedido para mim, e aí tem todo um processo. O meu foi pela Unimed, né? Pelo plano de saúde. A lei é para todo mundo, para o SUS, plano de saúde particular, é a lei do planejamento familiar. Então, permite homens e mulheres, né, a esterilização definitiva com maior de idade e capaz, e acima de 25 anos, ou com 2 filhos vivos. Uhum. Não pode fazer hoje em dia no parto, né? Então, Depois, isso não faz muito tempo que mudou. Porque eu conheci várias amigas que fizeram logo no parto, porque já tá lá, já faz, pronto, né? Né? acho. Mas, como essa parte não, né, Uhum. não respeito a mim, assim, ao que eu acho estranho, assim, eles falam que é um momento que você está com forte emoção, Tá então, voltando. Hum. mas a pessoa, sei lá, decidir isso, ou tipo, ela engravidou, mas já estava decidida que esse era o último filho, porque vai ter que se submeter a uma nova cirurgia, né? Mas aí eu. Assim, as mulheres acham médico que faz, acha médico que não faz. Tá. Depende.
É Tem... que isso era uma outra coisa que eu desconhecia também, porque na minha cabeça eu acho que eu fiquei com a história da minha mãe, depois algumas amigas que fizeram já, que você ouviu, né, eu contando a história da minha mãe? Quando ela engravidou de mim, ela estava em processo de menopausa precoce, já era a terceira filha, ela não queria mais mesmo, ela já sabia que não queria. E daí ela chegou no médico e falou assim: ou o senhor vai fazer a laqueadura assim que essa menina nascer, ou eu vou para Campinas. É minha filha, não vou ter aqui com você. Porque ela tava com muita certeza, tanto que ele brincou na hora do tipo, enfermeira, prepara tudo, senão sua mãe sai correndo, sabe? E aí na minha cabeça era sempre assim. Daí uma amiga minha comentou também que fez logo depois, e só depois eu fiquei sabendo que agora não pode mais. Eu desconhecia isso, assim como eu desconhecia a laqueadura para quem não tinha filhos. Eu acho que também é um pouco convenção, porque essa lei é de 96. Então não é Nossa, tão novinha assim, é, né? não. E olha, é difícil a gente fazer as pessoas cumprirem essa lei. Já ainda tipo, tem o grupo, né? Eu entrei no grupo, se não me engano, depois que eu fiz a laqueadura, que eu descobri o grupo Laqueadura Sem Filhos. E aí a gente vê milhões de histórias, né? Hoje tem mais de 5.000 mulheres, são só mulheres. Mulheres, tá. Nem gente que faz perfil de casal não pode, tem que ser só mulher. A gente modera para entrar, tudo, porque não vira, vira bagunça, né? E a Certo. gente é uma coisa séria. Quem dá os créditos, quem criou o grupo foi a Gabriela, a gente se conhece assim também, ela é do Espírito Santo. A gente tem várias amizades do grupo da Laqueadura. Uau, Quem isso é bacana. E aí, então, tipo, todo o processo. Eu fui passar por né, para fazer a cirurgia, por assistente social do plano de saúde, porque eles querem garantir que você tem certeza, né, do que você está fazendo. Tem um monte de documento para você ler, para assinar. Tem essa questão que é meio polêmica também da lei, que se você for casada, precisa da autorização da assinatura do seu cônjuge, do cônjuge. Então, ou até quando não é casada, União estável? casada também. Então, precisa. Para o homem também precisa, da mulher, sabe? No Tá. começo eu falei, tá ok, tipo, é uma questão do casal, tá certo, né? Os dois têm que querer ou não querer ter filhos. Mas o buraco é mais embaixo. Tem mulher que não quer e o homem quer, estão casados e, tipo, quer forçar. Ou, tenho medo que ela faça cirurgia. Qualquer cirurgia, tome uma anestesia, sabe? Tem casos aí eu falei, não, realmente acho que tinha que ser uma decisão da pessoa. Quero fazer. Então tem gente que, tipo, vou casar, faz a cirurgia antes para não ter o que o marido Tipo, tem aí já tá, né? mais ou menos assim, sabe? Porque tem uns que dificultam mesmo. Infelizmente, a gente acha, né? A gente vive no mundo de família Doriana, mas não é bem assim, né? Que É, é uma verdade. realidade de muitas mulheres não é essa, né? É fazer filho e não importa, né? O que que... Então, aí, da hora que você entra com os papéis, no meu caso, eu pedi para dois irmãos. Minha irmã que está aqui, mais um irmão. Eu expliquei muito para ele o que eu estava fazendo. Falei, assina isso aqui para mim, que eu Ah, você preciso tem que ter duas pessoas que. Mas aí em função do ato cirúrgico, né? Ou não? É, pela cirurgia, assim. Acho que se tivesse o marido, seria mais a assinatura do marido, as duas testemunhas, se não me engano. E o médico assinando, pedindo, né? Aí você dá a entrada, o plano tem que parar 60 dias para você pensar na sua casa, para poder dar o encaminhamento mesmo e marcar cirurgias. Tem esses 60 dias. Também pediu
tem que passar por psicóloga, ou psiquiatra. Como eu já fazia terapia com uma psicóloga minha particular, assim, eu pedi para ela e ela, tipo, fez uma declaração de que eu sabia o que eu estava fazendo, assim, Uhum. que era, né, tinha conhecimento, não estava tava doida, não estava, né, Sim. sob efeito de alguma coisa. Então ela fez essa declaração para mim, mas tem gente que acha que tem que passar até por consultas, assim. Não sei se é porque eu já fazia terapia, que foi só essa declaração dela. Aí foi isso, em outubro de 2016, foi a entrada dos papéis, exatamente 2 meses depois, só que era tipo 28 de dezembro de 2016, me ligaram falando, sua cirurgia foi autorizada. Aí fui marcar, só que tipo, essa época não tinha nem médico estava funcionando, né? Aí Sim. em janeiro eu fui marcar, aí eu só, eles marcam, tipo, acho que era começo de janeiro, eles falaram, ah, tem dia 16. Aí dá até aquele, né? Falei, meu Deus, é agora, né? Aí eu ainda ia encontrar meus amigos, falei, deixa eu marcar para depois que eu encontrar meus amigos da faculdade. Aí eu voltei, acho que foi dia 23 de janeiro de 2017 que, que fez a cirurgia. Ah, antes eu passei pelo anestesista, Uhum. tem que fazer, né? Fiz exame de sangue. Eu não lembro direito, mas tem que ver se você tá grávida, né? Também, sim. Sim. Eu lembro do anestesista ter me questionado, sabe? Tipo, Tem certeza? falei, ai meu Deus. Aí depois, sabe, na hora da cirurgia, eu vi a cara dele e falei, você que não finge que você não vai fazer minha cirurgia agora. Vai decidir por mim agora não, né? E aí foi. Fui fazer a cirurgia, foi por videolaparoscopia, né? São furinho no umbigo, e o meu foram 3 embaixo da barriga. Hoje não dá nem para ver, assim. E foi anestesia geral. Uhum. Sim. E o que você sente de diferença, assim, antes e depois da cirurgia? É, em relação do tipo, como é que é a questão com engravidar agora? Você fica mais tranquila ou você ainda tem algum tipo de preocupação? Alguma coisa no seu corpo mudou? Como é que é, assim, quando você pensa para comparar um antes e depois de você mesma? O que você percebe? Eu fiquei mais tranquila, né? Tipo, não tô com um relacionamento, tive um namoro depois, fiquei bem mais tranquila. Isso ajudou muito, porque travava mesmo, assim, era uma coisa que eu tinha medo mesmo, assim, não era tranquilo, sabe? Era fazer e, ai meu Deus, será que. Eu acho que não era um pânico, assim, mas tinha um bom medo. Uma ar, né? E ah, eu lembro que, assim, eu fui falar pro meu pai na hora que foi. Minha mãe já faleceu, então meu responsável é meu pai. Aí eu fui falar para ele na hora que já estava autorizada a cirurgia, assim, né? E ele? Para ter menos gente falando contra na minha cabeça. Ele me apoia em tudo, assim, que eu faço. Mas aí acho que ele foi falar com a minha tia, sabe, com mulheres, né? E ele mandou uma mensagem: ó, sua tia falou que engorda. Eu já ouvi isso também. É. Olha, eu engordei, sim. Na hora eu falei, ah, tá bom, valeu. Eu não sei te dizer se foi a cirurgia, não tenho certeza, porque assim, ou também se foi o fato de eu estar envelhecendo e o metabolismo tá ficando mais lento, mas eu engordei bastantinho, assim. Tipo, no primeiro ano, é que para mim, que eu sou baixinha, tipo, uns 4, 5 quilos já foi bastante. Depois acabei engordando mais, mas aí eu acho que foi um namoro, né? Que a gente come mais também. E tenho dificuldade de emagrecer. Tenho Uhum.
Tipo, até a cirurgia eu pesava até 60 quilos, acho que eu fiz a cirurgia com 60 quilos, eu cheguei aos 70 o ano passado, devo estar por aí. Hoje, e não abaixo muito, assim. Mas faço exercício, tudo, mas não faço dieta. Tá. E das outras mulheres do grupo, elas relatam isso também? Ou cada caso é um caso? Como é que é? Cada caso é um caso. Ah, tem o fluxo menstrual, né? Ah, porque a gente continua menstruando, não mudou nada disso, né? Não é para mudar nada da questão hormonal, porque só cortou a trompa. No meu caso, cortou e cauterizou, cortou só um pedaço. Uhum. Da Alicia, né? Ela tirou toda a Ah, tá. trompa. Eu não Uhum. sabia que tinha essa. Tu não teria pedido, né? Teria, mas depois, aí você tem que confiar no médico, né? Então Sim. eu tento relaxar nisso. Tem hora que a gente fica no grupo, muitas mulheres continuaram com anticoncepcional, sabe? Tem que não querem mesmo e que têm medo, porque não é 100%. 100% é como muitas de nós estamos agora, que é na abstinência, né? É. Eu tô garantido. 100%. É, Mas também não dá pra levar uma vida sem sexo, né? Pelo amor de Deus. dos mais legais. Essa quarentena tá fazendo isso com a gente. Ah. Não vou falar que foi quarentena, não. Não vou dar essa desculpa, não. Não, mas né, contribui. Vamos combinar que contribui. Você não tem chance de encontrar alguém. Quem tá fazendo tudo certo, né? Quem tá ficando quietinho na sua casinha. Exatamente. E E que mais de muda? Ah, então, do fluxo menstrual, tem muitas que relataram que aumentou. Eu achei que o meu diminuiu. uhum. Continuo, menstruando. Eu sei mais do meu corpo. Eu sinto, tipo, dá uma cólica quando tô ovulando, sabe? Eu sinto. E eu uso aplicativo para também. Já viu? Não? Controla o período, só o período menstrual, né? O que eu uso chama meu calendário. Meu calendário, vou até anotar aqui porque eu não conheço. E É. tem outros também. Então, tipo, no dia que começa a menstruação, você vai lá, início, depois você coloca fim. Dá para usar para muitas coisas. Pode colocar o que você está sentindo, tanto de humor quanto físico, para ter um acompanhamento, você se conhecer, né? Eu vejo mais, tipo, quando que vai descer para mim, assim, e quando eu vou botar no período fértil. Então, ele avisa, sabe? É legal, é bom a gente ter Bacana, isso. não conhecia não. É uma tabelinha mais controlada, né? Sim. Legal. E a gente estava falando hoje à tarde sobre a questão do risco ainda que existe de gravidez na laqueadura e do DIU de Mirena. Então vamos colocar esses números? Sim. Ai, eu anotei, mas eu mudei de Eu tenho lugar. aqui, eu anotei. A laqueadura você viu que ainda tem 1% de risco, de chance de gravidez. Depois que a gente falou, eu olhei de novo num outro site. É, tem outro número. A minha assistente, Você tem gente. assistente, essa mulher é muito chique. Sua assistente vai falar com a gente também? Minha assistente trouxe aqui. O Dilmirena, ai, gente, é muito chique isso. É 0,2% de taxa de falha. 2%, o Mirena, tá. 0,2%. Ah, zero vírgula Porque, dois. porque ele alia, né, o DIU de cobre 0,8 com um hormônio, né? Então é mais garantido, assim. Eu até vi o implante, que não é uma coisa tão comum, né? Que as pessoas Braço, têm, né? tá 0,05 o Nossa, é implante. bem mais baixo que o Mirena. Tá Mas bom saber, assim. a laqueadura 0,5. Zero. 0,5%. Ah, então é legal também, né? É. É A mais baixo Bila, do que eu tinha visto primeiro.
Sim, já a gente fica mais aliviada, né? É A verdade. pílula tá 9%. A pílula 9 é alta, hein? É. E também tem a questão do uso, né? O uso, Se usar certinho é 9%, né? eu não sei se o uso certinho já era 9% ou se esse é o uso comum, né? Assim, que as pessoas. E aí um remédio, tipo um antibiótico, corta, né? E as pessoas não ficam sabendo. Uma amiga minha foi fazer tratamento para enxaqueca. Ela parou de usar a pílula porque ele cortava, e até acho que a pílula talvez também piorava a enxaqueca, e ela botou o de cobre e se adaptou também. Adaptou bem. Preservativo 18%. Então, né, tem, assim, o ideal acho que é aliar os métodos, né? É o que eu faço também. Gravidez. Eu falo, é até meio errado, mas muito mais medo de engravidar do que de doença. Olha, eu vou falar, isso é polêmico, mas eu sinto a mesma coisa que você. Porque o medo da gravidez, ele vem, pra mim pelo menos, tá? Ele vem dessa questão do tipo de eu ficar responsável por uma vida pra sempre. Essa coisa com esse cuidar e, enfim, é um outro lugar. Não é o medo da gestação, não é o medo do corpo, de mudança, não é isso. É do pós, é do depois, é do resto da vida, né? E é uma vida com o outro, né? Uma responsabilidade com o outro. Se eu fico doente, é uma coisa minha, sou eu e meu corpo. Então, Sim. eu também sinto a mesma coisa. É estranho falar, também não é uma É, coisa que eu nunca falei assim, mas eu compreendo, porque eu sinto da mesma forma. Claro que eu não, que assim, eu cuido pra não ter também, né? Não tô aí do tipo, quero. Mas eu quando penso assim, quando eu penso nas duas questões, a gravidez pesa mais pra mim também. uhum. Então cada um sente de um jeito. Tem gente que tem muito mais medo de ficar doente, né? Então, isso também é muito pessoal de história, enfim. Acho que é É. isso, assim. Eu fui fazer um exame de DST, HIV, nesse meu último namoro, porque ele era bem preocupado e, tipo, a gente meio começou o namoro, os dois fazendo o teste, sabe? Tá, Coisa que eu nunca, sim, não tinha me preocupado, assim, mas eu achei legal, e eu acho que é uma coisa boa para todo mundo até fazer isso, né? fazer. Para Não, eu se sempre garantir. fiz. Isso é uma coisa que, não sei também, sempre tava lá, eu sempre faço. E quando eu tava morando na Inglaterra, lá é muito forte isso, assim, né? Eles têm campanhas muito fortes em relação à doença sexualmente transmissível e ao controle de natalidade. Então, assim, você vai no hospital público, eu mesmo não sendo de lá, só morando lá, eles colocariam DIU ou implante de graça, sem questionar. É que eu não sabia que tinha a possibilidade da laqueadura, senão talvez teria até visto isso lá, sabia? Sem questionar e sem nada. E se no adaptou com um, eles trocam, assim, eles facilitam demais, demais as duas coisas de controle. Tem vários centros assim, especializados para sexualidade feminina lá, é muito legal também isso, assim. E é, é uma questão de cuidar mesmo, e é um cuidado social, né? Então, Tem essa questão, acho que alguém levantou nessa semana, assim, meu Deus, olha o mundo como que tá, né? Assim, tem até essa preocupação também, né? Nossa, tem coragem de pôr um filho no mundo agora, sabe? Tem gente que não, tipo, porque é um desejo pessoal, a pessoa tem, né, essa, igual a, esqueci, a quando ela, Ana, né, no primeiro dia, quer muito ser mãe, várias amigas, tipo, e você vê, tem gente que você olha e fala, você nasceu para isso, né, assim, é, mas eu não. Tem, é, ai, pode falar, desculpa. quando você me convidou, eu também fui dar uma olhada no grupo lá da Laqueadura, porque teve uma vez que eu fiz uma enquete, tipo, por que que você quer? Tipo, a gente tem, sei lá, quantas mil motivos, e as pessoas iam adicionando, né? Então, acho que o maior era da liberdade, né? Mas tinha esse, assim,
não quero colocar um filho nesse mundo que a gente vive. O que mais? Eu gosto de dormir. É. Eu acho que tem isso, assim, tem pessoas que têm essa necessidade, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que, quando acontece, isso desperta também. Tipo, eu já vi vários casos, não tem, não tem, não tem, mas acidentalmente engravidou e isso veio junto, assim. Tem mulheres que engravidam acidentalmente e isso é um peso enorme, enorme, assim. Então, para cada um é de um jeito mesmo e acho que as razões pelas quais você não quer ter também diferem, né? Não é todo mundo que não quer ter pela mesma razão. Cada uma história é única. Foi até que a gente falou, que você perguntou, mas a Patrícia vai falar e vai falar de laqueadura e eu vou falar também? Não, cada história é uma, né? Tipo, Completamente. ela é casada, é de outro estado, né? São casos diferentes, motivos diferentes. Tem gente que não gosta de criança, não gosta. Tem, tipo, É, não, eu trabalho com crianças, eu não, né? Mas sim, as pessoas, eu dou aula infantil, amo, mas, tipo, quero chegar na minha casa e ser só eu mesma, né? sim. Então, tinha vários motivos, assim, para Pra querer. ter. Essa coisa de pôr também no mundo, também eu fico pensando assim, né? Eu considero que é um motivo válido para quem sente isso, e só que a beleza da diversidade é essa, porque imagina se todo mundo não quisesse pôr no mundo porque o mundo tá uma bosta, acabava, né? Então, sempre respondo. Então, sempre que nasce alguém, falei, já fez a minha cota. Meu Eu pai, que eu brinco acho que tá começando a ficar preocupado com 4 filhos, com ainda ninguém. não. Não, eu sou mais velha. Ainda bem que não tem mais aquela coisa de antigamente, né? Que a mais velha que tem que abrir caminho. Tipo, a mais velha tem que casar primeiro, porque senão meus irmãos estavam ferrados. Ninguém vai casar nessa família. Só tem um que tá namorando e, por enquanto, talvez tá mais perto de De fazer um casa. netinho pro pai. Em casa, eu brinco que eu tenho essa vantagem, né? Como eu tenho duas irmãs mais velhas que casaram e tiveram filhos, eu tô liberada. Eu até comentei com a minha mãe, com meu pai, quando eu comecei a pensar na hipótese de fazer a laqueadura, e ninguém nem me questionou, viu? Eles- Olha. Tá. eu acho que eles já abriram mão de mim também, né? Porque eu já tipo, vai, filha, se você precisar, a gente tá aqui, mas não vamos questionar essas coisas mais, não. Comigo foi no máximo isso também. Entreguei pra Deus. Aí é ótimo, né? A relação melhora muito, inclusive, né? Um ponto que você falou também hoje à tarde foi essa questão, né? Que a gente até conversando, assim, por exemplo, eu quando comentei com uma amiga que estava pensando em fazer, ela me perguntou: mas isso não é radical demais? E se você se arrepender? E aí a resposta foi: se eu me arrepender, eu vou lidar com como qualquer outra escolha que eu posso fazer hoje, me arrepender depois, eu vou ter que lidar com ela, né? Vou ter que ver daí. Vamos supor que eu tivesse feito e depois eu resolvesse ter filho, provavelmente eu teria que adotar alguma coisa, não sei, eu ia ter que ver o que, que eu ia fazer. Só que eu também acho engraçada essa questão que, tipo, eu vejo várias mulheres que querem muito, passam por procedimentos super invasivos para fazer inseminação e tudo mais, e ninguém questiona se ela se arrepender. Só que depois ela se arrepender, ela ainda tá com o filho no mundo, né? Então, assim, como que existe ainda essa visão do tipo, você só pode correr o risco de se arrepender por não querer, né? Sendo que eu nunca senti esse querer, né? E aí você falou esse negócio do tipo que filho não é só até os 18, sei nada, filho é pra sempre, que você vê na família, a gente continua dando trabalho, né? Continua. Vira e mexe, a gente tem que dar o pai, pelo amor de Deus, resolve tal coisa pra mim. É, Ver tia com a avó ainda com algum problema de relacionamento, ou às vezes até financeiro. Filho é pra sempre, é. mesmo, né? E Então, mesmo que não der trabalho, os pais tendem a se preocupar, né? Mesmo que você não peça mais nada, assim, ó. A preocupação continua, né? Porque tem esse cuidar que é eterno. com certeza. E, e a questão, assim, que eu tinha falado, né? Nossa, mas tem certeza? Tipo, você tá com 35 anos, tem gente 39, 40, mas você tem certeza? Você não vai se arrepender? Fala, gente, tipo,
Se for com 18, eu até entendo. Tem muitas meninas no grupo que querem, eu já vi pedido, sabe, quando pedem para ver se muda a lei para ser acima de 18 anos, tipo, você só poder fazer a laqueadura sendo maior de idade, né? Eu acho cedo. Também, concordo. Eu acho que 25, assim, a gente vai mudar, né, a cabeça pro resto da vida. Posso me arrepender? Posso, mas é mais fácil e mais, tipo, se eu me arrepender de não ter o filho, ou de fechar, né, sem Uhum. ter fábrica, do que me arrepender tendo um filho para o resto da vida, né? É mais complicado. Tem a questão da adoção, que eu acho legal. Penso que se, né, uma hora, sei lá, aparecer essa vontade de cuidar de uma pessoa, né, eu não sei, que eu acho que a adoção seria o caminho, assim. Não ia tentar reverter a laqueadura. Depois de algumas consultas, meu médico falou que, tipo, cortou um pedaço porque fica um pouco mais fácil se quiser reverter. Eu Uhum. espero que o paninho não se cole de jeito nenhum. E não tem o exame para ver, é muito complicado, sabe? Então, não é por ultrassom, não acho que é aqueles com contraste, dolorido, não é simples. E não vai Tá. ser todo médico que vai querer. Porque, na verdade, é um exame que as pessoas normalmente usam quando elas estão tentando engravidar e não conseguem, para ver se a trompa está obstruída. Hum. E aí seria para, se ela tiver obstruída, no meu caso, ok, é isso que a gente quer, né? Que ela esteja obstruída. Mas é uma das meninas, até a Gabriela, que é a que criou o grupo, ela fez, ela quis fazer, mas não é simples. Eu tô assim confiando no médico e É. vai dar tudo certo. É. Não, porque a chance de acontecer isso é baixa também, não é? De colar de novo. Eu acho que o 0,5%, né? Assim, porque como que você vai engravidar tendo. Enfim, Rompida, né? parece que antigamente era amarrada, né? É. Eu acho que isso, porque o nosso corpo tem essa tendência de regenerar, né? Essa a questão, ele vai tentar voltar ao normal, né? Assim, ao que era antes de ser cortado, né? E acho que amarrando mais fácil ainda. Por isso que talvez casos mais antigos de pessoas falando, nossa, conheço tal pessoa que teve filho tendo feito a laqueadura, né? Eu não conheço pessoalmente ninguém, mas também acho que eu nunca perguntei direito, assim. Uhum. Mas vira e mexe, alguém fala, né? Por isso que às vezes dá um medo de fazer. Mas é para isso que a gente está aí, também para mostrar prós e contras, e Sim. não é 100%, que tem uma possibilidade, é pequena, mas existe, que é melhor aliar os métodos, mas que existe também essa possibilidade, você vai ficar, se você é uma pessoa que não quer ter filho, pode ficar mais tranquila fazendo a laqueadura, né? Ter uma vida um pouco mais livre, assim. Sim, com certeza. Eu vejo assim, é um método também, né? Você pode optar pelo anticoncepcional, pelo DIU, pelo implante, por injeção e pela laqueadura. É só mais uma possibilidade que você tem. É uma possibilidade que ela é irreversível, né? Assim, ainda nem é totalmente irreversível, né? Mas enfim, vamos colocar como. Tem que E colocar. e que te dá mais essa garantia, né? 100% a gente não tem nada na vida, né? Então, garantia, assim, igual a gente gostaria de ter as coisas, a gente não tem mesmo, né? Então, daí você alia métodos mesmo, né? E aí também, não sei qual que é a sua visão nisso, a gente não conversou, mas eu também acho, por exemplo, você fez a laqueadura, cortou, papapá, cuida de tudo, e acontece, aí eu já entro com uma visão do tipo, tem alguma coisa além aí, eu preciso passar por essa experiência, né? Porque fazendo de tudo para evitar e ainda e são coisas assim, você tá cuidando, não é que você tá ali tipo
se acontecer, aconteceu. E acontece, não sei, pra mim entra essa linha de raciocínio, assim, do tipo, tem alguma coisa, Como você falou numa outra, né? Do universo, de tá querendo. entendeu? Uma coisa, por exemplo, eu não fazer nada pra prevenir, engravidei e falar, aí você facilitou, né? Mas fazendo tudo isso e ainda acontece, eu caio nesse outro pensamento, do tipo, peraí, vamos rever que tem alguma coisa que precisa ser reinterpretada aqui. Patrícia, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários que tem vários. Eu abri de novo aqui, vamos ver. Patrícia não, desculpa, Débora. A gente falou dela ali, eu peguei. Vamos lá. Gente, essa parte de ler, eu sumi. Não sei o que que eu fiz. Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos. Tá, mas eu desapareci, não sei por quê. Deixa eu puxar. Nós temos muitos comentários. Vamos ver aqui. Você Ah, consegue é ler? gente. Não precisa ler tudo, não. Eles falaram que ia falar bastante. Deusa da porra toda, hein? Gostei desse. Ai, quem tem amigo tem tudo nessa vida, né? Beijos, tramps. Ó, maquiagem maravilhosa. Eu gostei também. A gente Ó, caprichou. perguntaram aqui como foi sua primeira menstruação pós-cirurgia. Olha, não vou lembrar, mas eu acho que foi normal. Não lembro. Normal. Eu acho que foi, porque não tá me, né? Você tá sumida ainda, viu? Eu não sei o que que aconteceu. Ah, voltei. Ó, se foi normal. Peraí, que tinha mais uma pergunta, eu perdi agora que eu voltei. Peraí, tinha uma outra pergunta, cadê? Tia, tem prima. Ai, obrigada, gente. Depois eu faço um tutorial. Ó, fala sobre a polêmica da laqueadura da menopausa precoce, diminuir o desejo. Ah, essa é boa, hein? Existe essa teoria? Eu já ouvi, teve uma vez que eu até perguntei para o médico qual que era o motivo. Porque, então, agora, sinceramente, eu não vou saber, assim, mas eles não, pelo menos no grupo, assim, não é uma coisa que costuma sair esse assunto, assim, da laqueadura causar a menopausa precoce, né? Eu não lembro agora o porquê teria. Porque, assim, na teoria, não era para influenciar em nada, né? Porque tudo teoricamente funcionaria normal. A única coisa que O hormonal se mantém, né? não ia encontrar o óvulo com o espermatozoide, porque a trompa tá obstruída. Mas tem gente que engorda, muda o fluxo menstrual, então alguma coisinha às vezes acaba. No fim, também a gente não pode esquecer muito que assim é tudo conectado, né? Tudo interligado no nosso corpo. Então, você mexe numa coisa, altera a outra. Eu acho que é inevitável, assim. Então, para algumas pessoas mais, para outras menos, né? Mas alguma pequena alteração sofre mesmo, né? Apesar de não estar na lógica da questão. Então, ó, o livre-arbítrio deveria ser natural em qualquer âmbito. A Mauri falando. É, como foi lidar com a opinião negativa das pessoas? Eu acho que hoje não tive, não. Porque as pessoas já, muitos já me conhecem, já sabem, assim, eu lembro assim, antes de eu pensar assim, em fazer a laqueadura, mas quando eu já falava que eu não seria mãe, uma amiga, no primeiro momento, tipo, quase que eu era, nossa, mas um monstro, né? Assim, mas por quê, né? Não vai ser mãe, assim. Aí aos poucos, tipo, vendo os argumentos ou os sentimentos, né? Cada uma não é porque é o convencional que é para todo mundo, né? Nem todo mundo se encaixa na caixinha, assim, né? No padrão. E se encaixar, ok, tudo bem, né? Não, não A com... questão é você encontrar como que você vai ser feliz, né? Tipo, a vida é sua e desde que você não viole os direitos dos outros, né? Depois, tipo, ela teve filho, tudo
E era aquela pessoa que, tipo, nasceu para isso, já tinha o nome da criança desde sempre, assim, não importava quem que ia ser o pai, né? E entendeu, e, tipo, acho que até abre a cabeça se outra amiga falar a mesma coisa, fala assim, não, tem essa possibilidade, não é todo mundo que precisa. E ela, tipo, você não quer, melhor que não tenha mesmo, né? Até porque depois ela viu que não é fácil, né? Então, sem querer, imagina só como é que é, né? Nossa, na quarentena eu vejo amiga com uma filha bem ativa, se virando nos 30, nos 40, nos 50 para arrumar brincadeira para criança o dia inteiro. Só de eu ver os stories que ela posta, eu fico cansada. Eu falo, ah, não, já eu falo, uma coisa que eu sempre falei, já é difícil cuidar de mim. Cuidar de mim me dá um trabalho. Já É me deu psicólogo, muito é trabalho, né? academia. Eu já me dou muito trabalho. Eu acho que se eu tivesse cuidado de outra pessoa, tava ferrada. Ó, deixa eu continuar aqui, ó. Importante a questão do empoderamento feminino, seu corpo, suas regras. Concordo também. Eu concordo com isso que você falou, por exemplo, no começo parece, tipo, é uma decisão do casal, mas a hora que vai aprofundando, você descobre que não é simples assim, né? Então tem casal que, sim, funciona bem, como a Fernanda e o André ontem. Super equilibrado, eles têm uma decisão ali junto. Esse tipo de casal, né? Assim, que os dois estão alinhados, né? Mas tem tantas realidades, né? Que... Tem tantas realidades. Ó, ninguém questiona quem quer ter filho. O mesmo deveria acontecer com quem não quer. Aí uma outra, boa interpretação, cuidar de pessoas, adoção, não o simples ato de gerar um filho. Aí a Natália falou que está amando. Aí ela falou aqui, ó, meu pânico é tão grande de engravidar até namoro um assexuado que quer fazer laqueadura esse ano. Não, quero fazer laqueadura esse ano, não sou assexuada. Por isso sou a favor da esterictomia, a liberação? Eu não conheço. Essa que é a que tira tudo, se não me engano, o nome da. Ah, tá. Que tira o útero, tira tudo, faz aquela limpezona, ou não? E agora, hein? A que a E agora? Patrícia fez é salpingectomia. É, Eu acho que talvez. Só que aí, se tirar tudo, aí tem as mexe o questões hormônio. é, É, da causa, né? na- Que já tive vontade de falar que já tive também. tira tudo, né? Não tem perigo de jeito nenhum. Eu já pensei isso também, sabe? Ah, já passou tanta coisa nessa cabeça que, meu Deus do céu. Natália, obrigada pelo depoimento super aberto, assim, honesto, muito Uhum. coragem, viu? Muito legal mesmo. Vamos ver. Ai, eu aqui que aperto as coisas erradas. Ó, o Rafaelo tá falando, olha esses dentes perfeitos. Estamos Hoje, ouvindo? Maravilhosa, lindas. Amei a maquiagem, apareceu, linda. Você sentiu algum tipo de dor, queimação depois da cirurgia? a cirurgia, sim, parece que num dos pontos, assim, um dos lados, eu sentia uma pontada, uma coliquinha, uma queimaçãozinha, mas passou. Foi um certo tempo, acho que alguns meses, assim. No dia, assim, no pós, eles injetam essa que é. Porque, assim, no SUS parece que só faz a que é um corte tipo cesárea. Uhum. A minha foi a videolaparoscopia, né? Que é os furinhos. Tem gente que acha que com 2 furos faz também. O meu foram 4, né? E injeta gás carbônico, uma coisa assim. Injeta um ar, né? Um gás dentro do abdômen para fazer a cirurgia. Então você Uhum. sai parecendo grávida, sabe? Uma Ah, barrigona, assim. Ela ficou desse jeito. Só com comida. Brincadeira, mais ou menos. E, e, então, teve esse inchaço, você tem que tomar remédio para gases, assim, porque você fica com esse desconforto, você é entubada, né, para fazer a hum. cirurgia. Mas, assim, depois não senti mais nada, assim, depois de um tempo mesmo da cirurgia, não.
não tenho nenhuma sensação diferente, assim. Tá, tudo bem. Ó, a gente tem 5 minutinhos. Deixa eu terminar aqui os últimos. Passou rápido, né? Da libido, né? Em geral, melhora porque tira o medo de engravidar de quem tem medo. Você fica Então, mais relaxada, né? mas eu não Legal. já teve gente falando que piorou, sabe? Mas eu não lembro, assim. Tá. Ó, em relação ao novo namoro, você se sente meio que na pressão de dizer que não pode ter filhos? Sei que é opção. Sim. Então, depois que eu fiz, né? Eu, eu tive um namorado 2018. Fiquei com algumas pessoas, mas não, nada virou certo. No primeiro dia, e meu relato saiu num site, né? Que é feminista, assim, que chama Asmina. Acho que assim, a gente ficou num dia, no outro dia eu mandei o link, falei, lê aí, depois a gente conversa. Falou, É você porque, mandou o link. Por isso que é sempre mais fácil. eu não sei muito falar, né? Assim, porque é uma pressão, assim, até tipo, tô no Tinder, né? Eu não coloquei com todas as letras, só que eu coloquei, tipo, child free, que é livre Sim. de criança. Só que é um termo, ainda tem gente que vê pejorativo, né? Pessoa que odeia criança. Mas eu quis tentar colocar que, tipo, não tenho nem quero ter, mas não vou escrever logo de cara, fiz a laqueadura, né? Assim, sei lá, no aplicativo de encontro. Acho que isso é um pouco mais pessoal mesmo, assim, né? Depois, numa Mas conversa. sim, porque eu preciso falar, né? Que eu não. Se a pessoa, um outro namoro antes, tipo, o cara, a gente mal se conheceu, ele, minha família sempre fala que meu filho vai fazer isso, meu filho vai ser assim. Eu já, meu Deus, onde que eu tô me enfiando? Que não vai, daqui não vai ter filho nenhum. Mas isso é uma questão que eu acho que vale conversar sempre, assim, né? Independentemente, por exemplo, no caso da Débora, ela fez a laqueadura, mas independentemente disso, por exemplo, eu que tenho isso como opção, e eu uso o DIU e posso tirar e ter depois e tal, eu converso, porque é uma coisa que não faz parte de mim. E aí, quando você encontra alguém que quer muito, tem que estar alinhado, acho que desde o começo é melhor, assim, né? Então, o meu último namoro, eu falei pra ele também, porque ele queria muito. O pai dele mal me conhecia, chegou e falou assim: Ah, então, eu queria tanto uma netinha. Ele me Pegou falou. o concorrente. Aí eu fiz, tá, né? Mas eu não ia conversar com o pai dele sobre isso, né? Fui conversar com ele. E aí eu conversei, eu falei: Olha, eu não tenho o menor desejo e tal. E daí foi até que ele falou assim, não, tudo bem e tal. Mas aí quando eu pus ele pra se imaginar tendo, você vê que, tipo, é igual a Ana, entendeu? Nasceu pra ter. Então, tem que ter, tem que ter, né? Até esse meu namorado, tipo, porque as pessoas às vezes não pensam, né? É É, natural. Mas na hora que ele começou a pensar, ele falou: olha, tinha sobrinho, sabe? Filho de amigos. Eu acho que eu gosto mais de ser assim, brinco com a criança, na hora que eu quiser, eu não. Ele, na época, assim, ele concordou que ele não queria também, sabe? Ele tem tava dois tipo, tipos, percebeu que não também, né? Isso é legal. Se tudo der certo, no próximo domingo vem um amigo meu, vamos ver se ele ainda vai manter a coragem de falar, que ele quer muito ter. E ele teve ele foi casado e ela não queria. Então ele falou, depois dessa experiência, hoje a primeira coisa que eu pergunto quando eu começo a namorar é se a pessoa quer também, pra ter esse alinhamento desde o começo. Pode ser que um dia os dois mudem e tudo bem, né? Mas pra ter para não ficar do tipo, eu vou ficar com essa pessoa que depois ela vai mudar, né? Não, não. não dá mais. Olha, nós temos menos de 1 minuto agora. Vamos encerrar. Foi legal. Foi Eu ótimo. sobrevivi. Tá vendo? Dá pra falar. Então, ó, um beijo enorme. Obrigada a todo mundo que participou também, tá, pela presença. Vários amigos aqui. Adorei, Débora. Você tá bem na fita, hein? Obrigada.
E foi ótimo. Depois a gente marca outras para falar de outras coisas. Ficar conversando aqui. Então, beijo para todo mundo e até amanhã na última live da semana. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Beijo.